em séries de televisão como Aladdin, A Turma dos Patetas, entre outros. Conta um pouquinho mais dessa sua trajetória de sucesso. Obrigado. Bom, então, eu comecei fazendo arte publicitária e depois de mais ou menos 1 ano ou 2 fazendo isso, por acaso eu entrei em um estúdio de animação. Eu nem sabia o trabalho que estava sendo desenvolvido lá na época e entrei simplesmente procurando um emprego como desenhista. Aí lá que me informaram que era um trabalho para Disney, era uma série de TV para Disney. Até o momento você não sabia que era para Disney. Eu não sabia que era para Disney e eu nem sabia que havia tanta produção de desenho animado aqui no Brasil, porque naquela época nós não tínhamos escolas. Então o mercado de animação, sempre que precisava de profissionais, pegavam ilustradores ou quadrinistas, como foi o meu caso. Uhum. E você fez assim algum curso? Eu fiz um curso de desenho na adolescência, isso eu fiz. Que foi o que me possibilitou entrar no mercado de ilustração e quadrinhos. Foi em que escola? Foi na Escola Pan-Americana de Artes. Olha que legal. Foi daí que começou a sua trajetória? Ainda adolescente eu terminei o curso e entrei no mercado. Aí depois que entrei na animação, me apaixonei por isso e nunca mais saí, estou até hoje. Você fez alguns trabalhos na Europa, né? Fiz, eu morei na Europa durante 2 anos e trabalhei em um filme francês chamado Petit Potin. Também como diretor? Não, aí eu era animador. Aí você era animador. Como diretor você atuou num curta-metragem? Isso, eu fiz alguns curtas-metragens. Foram vários então? Foram vários. Foi o Vampiro, que foi apresentado no Animamundi em 2003, que é baseado no Nosferatu, que é um clássico do cinema alemão. Certo. E eu fiz para o Teatro Municipal no ano passado uma participação na peça Mademoiselle Miroir, A Fada dos Espelhos, onde uma personagem em animação interagia com as bailarinas. Que lindo. É super bonito. Eu conferi no seu blog também. A gente podia dar uma navegada no seu blog, não sei se está separado aí pela produção. Depois a gente vai mostrar daqui a pouquinho o blog pra gente conhecer alguns dos seus trabalhos. Legal. Então, quanto isso, o que você acha de a gente mostrar um vídeo seu, de algum trabalho? Eu acho ótimo, vamos olhar. Pode? Vamos dar uma olhada? Daqui a pouquinho vocês vão ver que a gente tá separando aí pra vocês, tá bom? E assim, você participou de festivais também, né? Participei de vários festivais. Desses festivais que você... Então, quando eu fiz esse curta, O Vampiro, eu fiz para estrear no Animamundi, mas mandei para vários outros festivais no Brasil todo. Inclusive no Ceará, no interior de São Paulo, em Minas Gerais, e o curta acabou sendo premiado no Ceará, como melhor curta de animação daquele ano. Uhum. Que legal, hein? Parabéns. Foi o Festival Animamundi 2003. Exatamente, essa foi a estreia do curta. Essa foi a estreia. Aí durante 2 anos ele teve uma trajetória de muitos festivais e foi apresentado em vários festivais de cinema pelo Brasil. Entendi. Você também morou em Portugal, na cidade de Lisboa. Como que é morar lá, trabalhar, Olha, eu achei ótimo. TV? Como que é? Eu achei ótimo, eu me senti em casa. Parece muito, o Brasil parece muito com Portugal ou vice-versa. O pessoal do estúdio era muito amistoso. E foram 2 anos ótimos onde eu fiz um longa-metragem que estreou na França e na Bélgica, em 2003. E esse trabalho não chegou no Brasil, né? Então, só para ver isso, tinha que estar lá na Europa, não tem como ver daqui. Não tem como pegar no YouTube, nada disso? No YouTube pode ser que tenha. Pode ser que ache. Pode ser que ache, mas apesar de já ter sido de 2003, né? Pode ser que ainda se encontre alguma coisa. Que legal. E que mais? Eu queria saber, assim, quais são os seus trabalhos atuais que você estava fazendo em 2009? Então, em 2009 eu estou participando da produção de um longa-metragem de produção nacional que vai estrear em 2010. Esse longa-metragem está em andamento, então, a princípio, no momento, eu não posso mostrar o que a gente está fazendo devido aos contratos de direitos autorais. Correto. Mas é isso que eu tenho feito esse ano, além de alguns trabalhos para publicidade. Entre eles, por exemplo, o Frango da Sadia. Que legal. Saiu também algum tempo atrás você fez do Franguinho da Sadia e da Quali, né? Exatamente. Uma animação bem interessante, né? Foram vários trabalhos. Ao longo de 2 anos eu participei de uns 20 comerciais ou vinhetas com esse personagem. Quanto tempo demora para fazer cada comercial, assim, essa animação? Depende. Um comercial de 30 segundos geralmente demora 1 mês para ser feito. 1 mês? 1 mês para ser feito. E quantos desenhos são elaborados para ter esse comercial de 30 segundos? Cerca de 1.200. 1.200? 1.200 desenhos para um comercial de 30 segundos. Para 30 segundos só? Para 30 segundos. Nossa, quantos desenhos, hein? Muitos. Então, vamos ver o blog, né? E o vídeo é do Douglas. Vamos acompanhar esse trabalho maravilhoso desse artista. Esse é meu blog. Se puder contar um pouco dessa... Ali está mostrando uma ilustração que eu fiz recentemente, de um estilo fantasia, né? Que mostra um mito, um antigo mito revisitado. É um minotauro, né? Minotauro. Ressurgindo de uma maneira, digamos assim, futurista, né?
Esses são estudos, por exemplo, desenhos de animais. É uma coisa que a gente pede muito para os alunos da escola fazer, que é prática de desenho de animais no zoológico. É bem complicado, né? É bem complicado. Desenhar no local, em pé, os animais não param, então você tem que observar, ao mesmo tempo memorizar e tentar passar isso para o papel na medida do possível. Então nós fazemos várias tentativas, até algumas saem mais bem acabadas e outras saem mais em esboço. Entendi. Esse outro desenho, o que é? Esse desenho foi numa praça, na Vila Madalena, num evento de desenhistas que nós participamos também na escola, e que teve escala mundial, onde as pessoas simplesmente saem para desenhar um determinado bairro da cidade. Nesse caso foram cerca de 100 desenhistas desenhando e retratando a Vila Madalena. Foi bem interessante. Então todos esses desenhos... Todos esses são com o objetivo de São Paulo. Todos esses são na Vila Madalena, propriamente dito, né? Nesse evento que ocorreu. Esse evento. É chamado de Sketch Crawl. Aí também foi uma participação importante que você teve no filme, né? Asterix, né? Exatamente. Isso em 2005 nós fizemos aqui no Brasil cerca de 15 minutos desse longa-metragem europeu, com uma equipe de cerca de 35 pessoas. E eu tive sorte de integrar essa equipe fazendo a animação dos personagens propriamente dita. E esse trechinho que está sendo mostrado no blog é uma parte justamente de que eu fui responsável pela movimentação dos personagens. E depois que eu criei a animação do personagem, outras pessoas foram responsáveis pela intervalação, que é continuar o movimento do personagem e preencher os espaços entre eles, e outra pessoa responsável por passar limpo os desenhos, fazendo a arte final, e também a pintura. Entendi. Esse da fadinha... Esse é um trecho, são trechos pequenos que tem no blog, né? É a Fada dos Espelhos, né? É a Fada dos Espelhos que estreou no Teatro Municipal ano passado. O trabalho todo teve 7 minutos de animação, mais os 45 minutos de apresentação das bailarinas, onde elas contaram um pouco da história da dança, desde o início até o fim, até os dias de hoje, né? E quantos desenhos foram feitos nessa Fada dos Espelhos? Nessa Fada dos Espelhos? Foram cerca de 2.500, mais ou menos. 2.500. Mas eu não fiz sozinho, teve uma equipe que me ajudou, né? Ainda bem, né? Ainda bem, Certo. Vamos acompanhar agora o vídeo também, Vamos. que é um vídeo super interessante que você trouxe também, pra gente conhecer um pouco mais do seu trabalho. O que você faria ganhando R$5.000 por mês durante 5 anos? Promoção Escolha Quali e ganhe mais qualidade de vida. Responda, qual a margarina que se preocupa com a sua qualidade de vida? Envie junto até 5 códigos de barras de Quali. Cada código de barras corresponde a 1 ano ganhando R$5.000 por mês para gastar como quiser. Escolha Quali e participe. Legal essa animação da Sadia, né? legal, O pessoal gosta bastante. Eu achei super interessante. Espero que vocês tenham gostado bastante também. E foi essa animação que precisou de 1.200 desenhos para ser realizados, fora todo o trabalho de computação gráfica, né? Feito em softwares de 3D, no caso. Mas também fica perfeita, né? Parece real aquele... A movimentação fica legal. Personagem, ficou muito legal. Foi uma equipe de 9 pessoas nesse trabalho, cerca de 30 dias. 30 dias, nossa, super corrida, né? Desenhistas, computação gráfica e tudo mais. Esses desenhos que você tem aí, você poderia contar pra gente um pouquinho? Posso? Então, por exemplo... Como que funciona também, quem quer saber de... Pra gente ter uma animação tradicional, os quadros têm que ser desenhados um a um, com um processo 100% artesanal, manual. Esse é o da Sadia, né? Esse, por exemplo, é um exemplo da Sadia. É um outro comercial, não é o mesmo comercial que acabou de ser mostrado. Nesse daqui, o personagem colocava um pote de margarina em cima de outro pote de margarina. Ai, que legal! Aqui tem uma outra animação com um dançarino. Nossa, parece real, né? Muito legal. Nossa, é lindo, Douro, seu Obrigado. trabalho. Parabéns. E esse outro é da Fada dos Espelhos, E aqui eu né? tenho os esboços que você acabou de mostrar no blog, mas aqui é interessante porque está a fada em processo inicial, ou seja, são só os esboços com a movimentação, sem finalização e sem colorização. Deve dar uma satisfação, né? Quando o trabalho é realizado, quando Dá. o trabalho final você vê tipo, igual o comercial que você fez, todo esse trabalho dos desenhos. A satisfação é muito grande. Deve ser muito grande, né? Na hora de fazer dá muito trabalho, né? Mas a satisfação no final realmente compensa tudo. Compensa tudo? Compensa tudo. Entendi. Tem mais um vídeo pra gente ver? Temos. Tem mais um? Vamos ver lá.
Vamos ver. Nossa, a imagem tá meio ruim, pai. Rui, o que você aprontou dessa vez, hein? Eu? Ah, é o novo pote da Quali, ninguém tá prestando atenção na gente. Quer ver? Viu? Ai, mas por favor. Opa, devolve nossa Quali, hein, Xiii, o franguinho ficou todo zoado. Qualidade de vida começa com Quali, da Sadia. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa animação também, né? Foi mais um comercial Mais um com o mesmo comercial. personagem, só que dessa vez foi uma produção mais simples que não precisou de 30 dias para ser feita. Nesse caso, o comercial deu para ser resolvido em 15 dias. Legal. E falando um pouco da Academia de Animação e Artes Digitais, lá você ministra quais aulas? Eu ministro as aulas de animação tradicional e aulas de desenho de uma maneira geral. Dois Mas- dias diferentes, cada uma turma. Depende da matéria e depende do dia, mas geralmente são as aulas de animação mesmo. Geralmente os cursos têm duração de quanto tempo? 1 ano. Os nossos cursos têm duração de 1 ano, com 3 aulas por semana. E cada 3 aula aulas. com 3 horas. Entendi. E também tem cursos aqui de 2D, 3D. Você poderia explicar um Posso pouco melhor explicar. como são esses cursos? Sem problema. Um curso de 2D é exatamente o que eu ministro, são as aulas de animação tradicional, como essas que eu acabei de mostrar aqui no papel. O curso de 3D já é animação por computação gráfica, como por exemplo a dos filmes da Pixar, o Wall-E, que acabou de sair dos cinemas, o Kung Fu Panda. Todos esses são filmes de animação 3D. A Era do Gelo qual que é? É 3D, é um filme todo feito em computação Nossa, eu gráfica. adorei aquele filme, tão legal, né? É muito bom. Já um filme como a Mulan, por exemplo, é realizado com essa técnica tradicional que a gente está mostrando aqui agora. Entendi. E além disso também tem aulas de desenho básico, onde abordam os principais tópicos de desenho, como perspectiva, anatomia, desenho no zoológico, como a gente mostrou no blog, e assim por diante. Entendi. E esses cursos de férias, como são ministrados por você também? Ou por outros Pela equipe professores? toda, nós temos um total de 9 professores. 9 professores. Todos os professores participam dos cursos. E o curso de férias, ele dá um apanhado geral da animação, tanto de 2D tradicional, como de computação gráfica. Uhum. Quem quiser conhecer um pouco mais da escola, acesse o site www.academiadeanimação.com.br. Lá você tem mais informações dos cursos, toda a grade, enfim, né? Todo esse trabalho que vocês... Os laboratórios também são muito interessantes, bem modernos, né? E a escola está aberta para visitação. Quem quiser conhecer e assistir umas aulas para ver na prática como são os cursos. E também tem cursos básicos, né? Se a pessoa não tem noção nenhuma de desenho e gosta, mas gostaria de aprender, esse curso básico de 6 meses também acho que ajuda também. Ajuda até para a pessoa se decidir se é aquilo mesmo que quer, ver se gosta realmente. Uhum. Vamos ver mais alguns vídeos do Douglas, alguns trabalhos? Vamos dar uma olhada? Nossa, a imagem tá meio ruim, pai. Rui, o que você aprontou dessa vez, hein? Eu? Ah, é o novo pote da Quali, ninguém tá prestando atenção na gente. Quer ver? Viu? Ai, mas por favor. Opa, devolve nossa Quali, hein, Xiii, o franguinho ficou todo zoado. Qualidade de vida começa com Quali, da Sadia. Nossa, Legal. Esses vídeos vocês estão conhecendo um pouco mais do trabalho do Douglas, que ele é animador e ilustrador também. Ele atua na Academia de Animação e Artes Digitais em São Paulo. E vocês estão conhecendo um pouco mais do trabalho dele. Tem eu acho que 2 vídeos, né? Tem 2 vídeos. Mais outros 2 trabalhos que seria bem interessante mostrar. Seria. E esse que a gente acabou de ver, é interessante falar que ele faz parte do processo do trabalho. Que a gente tem que atualizar o trabalho e mostrar todas as etapas para o próprio cliente, no caso, né? Nesse caso do o cliente vai personagem. aprovando. O cliente as etapas vai do aprovando. trabalho, é isso? Exatamente. Eu não sabia. Por isso que nós colocamos aqui no programa as etapas. Primeiro em preto e branco, o trabalho em fase de esboço, mais ou menos como os que eu mostrei aqui na mesa, e depois o trabalho finalizado. Então primeiro é essa fase do esboço, depois é um trabalho com colorido. Todos os esboços finalizar. são montados com o filme, apresentados, no caso para os nossos clientes ou diretores, e depois é que todo o trabalho volta para ser finalizado e colorizado. Entendi. São várias etapas para chegar no resultado final. Várias etapas, exatamente. Então vamos ver mais uma etapa do desenho animado.
Bom, essa daí era a fada. Esse foi um dos trechinho espelhos, da um Fada dos trechinho também. Espelhos, exatamente. Da peça do Teatro Municipal. Uhum. E a gente tem mais um, que eu acho que é o último vídeo, né? É a última sessão de vídeos onde nós vamos ter mais alguns work in progress. São trabalhos em preto e branco mostrando as etapas do trabalho antes de chegar no projeto final. Então vamos acompanhar. Right now! No. Let's get back to the boat. No! No, we can't go. Sorry. Muito bom, né, o trabalho. É bom conhecer assim, ver como fica o resultado final, tipo do Asterix, né, que a gente acabou conferindo agora. E assim, se você quiser deixar o seu blog para o pessoal conhecer melhor o seu trabalho, fique à vontade, por favor, Douglas. Sim, o endereço é douglas-animator.blogspot.com. Quem quiser visitar. E o site da escola, como você já disse, quem quiser visitar, está aberto também de segunda a sexta, das 2 às 22 horas. Uhum. A gente tem mais algumas imagens, seria interessante mostrar o que você acha. É bem interessante. São alguns trabalhos de ilustração e alguns trabalhos de desenho. Alguns são exercícios que nós passamos na escola, mas que os professores também fazem, até para servir de exemplo para os alunos, e outros são alguns trabalhos de ilustração. Você poderia ir explicando para gente conforme vai passando os Posso desenhos? ir explicando. Então, vamos conferir, então. Esse é o tipo de desenho que a gente realiza no zoológico, né? Só que com acabamento feito posteriormente, porque no zoológico não dá tempo de fazer isso, até porque os animais não param, né? Mas a partir desse esboço, É só um esboço, né? a gente pode finalizar o trabalho depois. Uhum. Essa é uma capa, é uma ilustração feita para uma Emília, editora. né? É a Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo, e é um trabalho feito para a editora Globo. Uhum. Esses são trabalhos de concept, que nós chamamos, que é o desenvolvimento visual de trabalhos. Certo. E demora quanto tempo para fazer aquele trabalho anterior? Aquele, por exemplo, uns 2 dias, 2 mais dias? ou menos. Pode ser menos, Que depende. tipo de pintura é aquela? Aquela foi uma pintura digital. Essa, por exemplo, é uma pintura em aquarela tradicional. Uhum. Bonito, né? Ficou um resultado tão bonito, né? Obrigado. E esse é uma ilustração, já no caso, para pacote de bolacha. Ah, é? Esse é um personagem, né, de uma bolacha, e teve uma série de ilustrações veiculadas nos pacotes, e essa foi o esboço para uma delas. Então foi um trabalho bem interessante. Esse é um cenário para desenho animado. Esse também é um cenário já mais com o estilo da história em quadrinhos, né? Uma cidade como se fosse Gotham City, digamos assim. Que é um tipo de trabalho que eu gosto de desenvolver muito. Esse é o mesmo caso do anterior, é um cenário também com É estilo gostoso de ver história a em quadrinhos. cidade, assim, sabe? Na verdade dá muito trabalho por causa da perspectiva e de todas essas janelinhas que você tem aí, né? Uhum. Mas eu gosto, né? Vai ter algumas pessoas que acham meio cansativo. Meio cansativo. Essa é a ilustração do Minotauro. E você utilizou que tipo de pintura aí? Para esse aqui foi a pintura digital. A gente Digital usa um também. software chamado Photoshop, que é muito bom para esse tipo de trabalho. Aqui mais uma vez é uma pintura tradicional em aquarela. Nossa, parece uma fotografia, né? Então, aqui primeiro eu tirei uma foto em um local e depois em casa eu baseei a pintura nessa foto. E eu usei uma técnica um pouco diferente, que é uma pintura feita com algodão, para dar o efeito do céu. Olha que lindo. Então todo o céu, por exemplo, foi pintado com algodão e aquarela. E já as árvores em primeiro plano com pincel. Esse Você usa também. a técnica do lápis de cor também, se for de cortado? Não foi nada. Lápis de cor eu uso, mas não tanto quanto aquarela. Das técnicas tradicionais, as minhas preferidas são a aquarela e a caneta, no caso. E a caneta? Que tipo de caneta? Hidrográfica? São canetas hidrográficas, exatamente. Dá pra conseguir um colorizado bem interessante. Aquele outro anterior, tem como mostrar de novo, por favor? Isso. Aí, ali são o quê? São peixinhos? Esses são pipas japonesas, né? São E no pipas. Japão as pipas têm esse tipo de Olha formato. que legal, não sabia. Então, eu também. Aí, quando eu vi isso, eu pensei, pô, tem que Tá pintar. voando. Aí a impressão que tem é que elas estão voando. Então mesmo, porque são pipas, né? São pipas, né? Foi pintado com aquarela também. Aquarela também. Isso. Nossa, São Paulo, 1944. Esse é uma reprodução de como a cidade era na época, no caso baseado em foto. Então, Interessante. os prédios que aparecem aí, de fato, são os prédios que existiam na época, em 1944. Eu não inventei. Até porque eu tinha que retratar a cidade como era mesmo nessa época. Esse trabalho foi veiculado aonde? Esse trabalho é o desenvolvimento visual para um curta-metragem que eu estou fazendo. Uhum. Então, por enquanto, ele ainda não foi veiculado. Ele só aparece no meu blog Certo. e aqui agora no seu programa. Com exclusividade. Esse é um trabalho de ilustração pintado também com técnica digital, usando o mesmo software que eu usei para pintar o Minotauro, que é o Photoshop. Photoshop.
Esse também, usando a mesma técnica, pintura digital, que é uma ilustração editorial, seguindo mais ou menos a linha do Sítio do Capão Amarelo, o mesmo estilo. É o que a gente chama de desenho infantil. Desenho infantil. Isso. E voltamos para o primeiro. E eu acho que tem mais um vídeo, se eu não me engano, que a gente poderia mostrar. Mais daqui um a vídeo? pouquinho. Tem, eu acho que mais um vídeo, não tem? Eu acho que tem mais um vídeo, sim. É esse vídeo. Isso, eu acho que é esse. Se você pudesse explicar pra gente, Douglas. por Esse é um favor. trechinho também do trabalho em desenvolvimento, onde nós temos a animação realizada ainda sem os intervalos, no caso. Então aqui eu só criei os keyframes, e aí já está toda a movimentação do personagem, bem como a sincronia labial do que eles estão falando, no caso. Que todos eles estão falando. Talvez não dê para ouvir o som agora, mas existe um diálogo aí por trás de cada um desses personagens. Então aí está só os keyframes, por isso a animação pode aparecer um pouco quebrada. Depois uma outra pessoa, no caso um intervalador, que é um profissional que me ajuda a completar esses movimentos. Para que uma pessoa só não tenha que fazer todos os desenhos. Entendi. Então o trabalho passa para um outro profissional. Passa para um outro profissional desenvolve, que mas completa o pra movimento. completar o movimento para uma outra fase. São várias fases. São então. várias fases. A primeira fase é Até o essa que a gente resultado final. viu, que são os keyframes, depois a intervalação que completa, passar tudo a limpo, aí já está pronto para o resultado final. Legal. Douglas, adorei sua presença aqui no Curtindo em São Paulo. Deixa o seu telefone de contato, porque a gente assistindo, e-mail.